Muito bem, então aqui um resumo desse setup maravilhoso que é o setup de 10p com o pullback, lembre sempre disso, pullback no maior acúmulo de cada movimento. Basicamente 3 setups, o primeiro, lembrando que, como já acabamos de dizer, nós vamos ter uma pernada aí de no mínimo 150 pontos, em torno de 2 tijolos e meio do 10p. Você vai traçar o volume por preço, tá aqui, né, o volume por preço, você clica o botão direito, destaca a máxima, tá? E espera o preço voltar naquela região, então esse é pullback, o preço volta na região e entra a favor daquele movimento, desde que tenha aí um vácuo livre para o preço andar de pelo menos aí 100 pontos. Então aqui nós temos um exemplo, né, nessas setas nós temos as zonas de compra e de venda. Então veja só, aqui o preço deixou essa zona de acúmulo aqui, então o preço bateu aqui embaixo e veio aqui, daria uma venda. Aqui novamente, olha, o preço deixou essa zona de acúmulo, volta, a seta está indicando para a gente um lugar de vender. Aqui embaixo nós estamos agora numa visível tendência de baixa, vamos sempre operar a favor da tendência. O setup número 2 é o pullback não mais no acúmulo do movimento anterior, mas sim do movimento atual, certo? Então o preço ele pode subir e nessa subida ele pode deixar um acúmulo lá atrás, andou no mínimo aí 100 pontos, né? E aí cabe uma entrada no acúmulo do próprio movimento. A entrada anterior era no acúmulo do movimento anterior, agora é acúmulo do próprio movimento. E o terceiro setup é a teoria da bipolaridade. Se o preço não respeita uma zona de suporte ou resistência, que é definida aí como o maior acúmulo, e romper essa zona, acaba a entrada no pullback nela. Então aqui nós temos um exemplo de uma resistência, o preço não rompeu ela, então fez pullback nela na primeira entrada, está aqui a resistência não respeitada, na primeira entrada a gente já venderia. Aí tem alguns alinhamentos na entrada. Primeira regra é, se o acúmulo ocorrer em uma região com mais de 3 tijolos, você opera atrás do acúmulo, tá? No ponto de maior defesa. Então, por exemplo, aqui nós temos o acúmulo nessa região, mas o ponto de maior defesa, a resistência forte é aqui. Então, você vai operar lá em cima, tá vendo? Evita operar exatamente no ponto aqui do maior acúmulo, que você pode estopar, tá? Lembrando também que o ponto de entrada é sempre de 1 a 3 ticks acima do maior acúmulo, no caso de compras, e abaixo dele no caso de venda. No primeiro teste da barreira, considerando aqui as hipóteses do book de ofertas, né? Então, se ele mostrar uma defesa no ponto escolhido, confirmação excelente. Se o book de oferta mostrar uma defesa um pouco fora do ponto escolhido, você pode então alterar aí a entrada, escorando um tique antes do maior lote. Então, por exemplo, aqui você tinha o maior lote aqui em cima, só voltando nesse exemplo, você vai escorar um tique de 1 a 2 tiques aqui antes. A seta está mostrando a região, né? Você vai pôr aí aonde tem o maior lote. Essa é a primeira regra. Segunda regra de alinhamento de entrada, se o ponto escolhido estiver ali próximo das zonas operáveis, né, nós sabemos que as zonas de defesa operáveis aí para compra é o 25 e o 75, e as zonas operáveis para venda é o 40 e o 50. Então, você pode mover a entrada para esses pontos aí, onde houver mais defesa no book de oferta, tá bom? E também, se o preço fizer acumulação com 4 ou mais tijolos antes da entrada, aborte ela, porque a acumulação tende a explodir, lembra disso, tá? Então imagina que sua entrada está aqui e o preço está caindo, aí ele para e começa a fazer um monte de lote aqui em cima antes da sua entrada. 4 ou mais tijolinhos, você cancela essa entrada sua aqui, porque ela tem tudo para dar errado, tá? Então você cancela ela imediatamente, porque ela tem tudo para dar errado. Se duas linhas de acúmulo estiverem próximas, usa sempre a linha que tiver mais atrás, tá? Não esqueça disso. Deixa eu ver se aqui tem um exemplo para te dar. Aqui, só um exemplo aqui. O preço estava voltando, tem essa primeira linha e essa segunda. Então, se o preço tivesse caído até aqui e fosse voltar, a gente sempre usa a segunda linha. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos disso, tá?
Então sempre é a ideia de entrar no segundo hatch lá, no segundo pause, tá? Evite operar cravado 10,5, né? Lembre sempre aí do mercado americano. Se o acúmulo ocorrer em uma região com mais de 3 tijolos, opera sempre atrás do acúmulo no ponto de maior defesa. Lembra sempre que o acúmulo só vai te mostrar o tijolo. Então, igual esse exemplo que nós demos aqui, ó, o acúmulo aconteceu aqui, mas o ponto de maior defesa foi aqui atrás, tá bom? Próxima regra: se o preço fizer uma acumulação antes da entrada, aborte, porque acumulações tendem a explodir, já falamos disso ali atrás. Se duas linhas de acúmulo estiverem próximas ou mais atrás, também já falamos disso. Evite operar cravado 10,5, já falamos disso, só revisando, tá? Se o acúmulo ocorrer em região com mais de 3 tijolos, opera atrás do acúmulo, acabamos de falar. E se houver maior zona de acúmulo dentro do candle, antes da linha, pode antecipar ainda mais. Então aqui quando a gente trabalha com candle, aqui você está vendo que o preço está fazendo um pullback, a zona do acúmulo estava aqui atrás, tá vendo? E o preço ele veio exatamente um ticket abaixo do acúmulo do candle. Lembre também de usar o maior acúmulo do dia anterior como suporte ou resistência, tá? Lembra, né? Marca ele, no dia anterior o maior acúmulo vai segurar como suporte ou resistência até para reversão. E aqui nós temos então alguns exemplos, olha só. Tente usar o ponto apenas uma vez, se não entrou, não tenta de novo, que pode dar merda. Olha esse exemplo aqui, ó. O preço deixou uma zona de maior acúmulo aqui, e aí caiu até lá embaixo, andou mais de 150 pontos. Quando ele volta aqui em cima, ele respeita exatamente aqui um ticket antes e cai dando os 50 pontos que queríamos. Entrar de novo aqui é testar o ponto duas vezes, o ponto já estava fragilizado. Especialmente nesse caso aqui que a gente já tinha 2 topos e 2 fundos ascendentes, já estava tendo tudo para romper esse topo. Pullback de movimento anterior aqui, um exemplo de entrada, né, o setup 1. Então olha só, toda essa subida aqui, a zona de maior acúmulo é aqui. Então primeiro pullback nessa zona de maior acúmulo, compra, olha aí o resultado, né? Defesaça aqui, muito bem. Aqui também nós temos um acumulado de agressão mais baixo que o preço, anunciando uma queda iminente. Essas linhas verdes aqui, elas mostram para nós o acumulado da agressão. Elas precisam andar em harmonia com o preço. Então o preço está aqui em cima, a linha está alta. O preço chega aqui, a linha está nessa faixa. Quando o preço vai na mesma região do topo anterior, a linha não acompanha. Por isso nós traçamos essa linha amarela aqui, ó. Veja que essa divergência do volume, essa é a linha do saldo de agressão do dia. Então, o volume está mais baixo do que o preço. Então, anunciou uma queda iminente, certo? Então, caberia uma venda tranquilamente aqui para um trade mais longo, né? Porque a divergência foi confirmada e aí o preço vai testar esse ponto novamente, exatamente aqui na nossa linha do maior acúmulo. Operação espetacular, e aqui ainda era a zona de 50% do dia. Essa operação deu muitos pontos, né? 150 no primeiro, depois mais 200 pontos no segundo, 350 pontos numa operação. Outro exemplo aqui, olha só, o preço cai, deixa um maior acúmulo, faz o pullback nele e continua caindo, tá? Aqui de novo, olha, o preço cai mais um pouquinho, aqui nós temos duas retas, lembra daquela regra? Sempre que tiver 2 acúmulos, você opera no de trás, tá aqui. Mais uma queda bonita, sempre operando a favor de topos e fundos descendentes, sempre, tá? Aqui nós vemos uma reversão com 2 topos, né? E 2 fundos. E antes disso, olha só, já fez os 2 topos, zona de maior acúmulo, compra. Essa compra aqui é apoiadíssima por tanto o acúmulo, que é essa linha amarela, como também um topo anterior, que a gente chama de TA. Que é esse topinho aqui. Então esse topo segurou o preço e jogou ele para cima 150 pontos, né? O preço chega aqui nessas linhas rosa, linha rosa sempre mostra pra gente zona de abertura. Ali nessa linha rosa o preço faz um topo duplo, e também nesse topo duplo nós temos um acumulado da agressão de novo divergindo com volume, né? Então o volume está divergindo do preço, melhor dizendo. Ou seja, o preço sobe e o volume cai. Então, subentende, o saldo da agressão é melhor do que o volume. Esse saldo de agressão derruba o preço consideravelmente, né? E aí a gente entra novamente na tendência, o preço deixa o maior acúmulo aqui, faz pullback aqui em cima e continua caindo. Outro exemplo aqui, nós temos um pullback na extremidade da região onde existe uma acumulação
e também zona de maior acúmulo. Então aqui é aquele exemplo perfeito, ó. A zona de maior acúmulo ficou aqui, mas o ponto de defesa é aqui em cima. Então a gente vende nesse ponto de defesa e uma queda espetacular, né? Aqui embaixo não tivemos mais nenhum pullback, não deu entrada. Aqui sim tivemos, olha só, a zona de maior acúmulo, pullback no segundo acúmulo anterior. Então aqui o preço bateu aqui, esse é o primeiro acúmulo aqui embaixo e esse é o segundo, certo? Então deu mais uma venda de 150 pontos aqui. Preço aqui, teoria da bipolaridade em dois momentos, olha só. Essa região aqui que foi zona para venda não é respeitada, então o preço rompe, ela volta e sobe. Então primeira operação aqui, depois nós temos aqui a primeira venda bonitinha, porque esse topo anterior. Então duas entradas espetaculares, uma em cima e uma embaixo. E pela teoria da bipolaridade, ele lateralizou aqui, fez dois casais aqui, que a gente chama de casal, um verde, um azul e um vermelho, azul e vermelho. Então aqui rompeu, pullback nessa região aqui, pela teoria da bipolaridade, topo anterior, mais 100 pontinhos aqui, tá? Aqui o primeiro teste de uma zona de acumulação, tá? Nesse caso aqui, ó, o preço, ele beliscou essa zona aqui em cima, tá? Tá vendo aqui, né? Então você poderia ter vendido aqui um ticket ou mais aqui acima da zona de acumulação. Então essa hora de decidir. Aí o volume, o fluxo que vai te formar aqui, se você vai esperar o preço vir nessa reta de cima, se você vai vender exatamente na zona de maior acúmulo, somente o volume, o lote de oferta aqui para te falar na hora que estiver operando. Mais um exemplo aqui, o back no segundo acúmulo anterior, então o preço vai subindo, né? Deixa o segundo acúmulo aqui, primeiro foi do próprio movimento e o segundo está mais em cima. Aqui pullback no acúmulo anterior também, bem lá atrás, né? Nós temos aqui uma operação de compra. Aqui nós tínhamos um acúmulo que vinha subindo, esse preço rasga ele, provavelmente daria um stop aqui para quem vendeu no primeiro pause e volta fazendo pullback pela teoria da bipolaridade, né? Aqui no segundo nós já tínhamos uma opção de venda também. Aqui nós temos mais compras pela teoria da bipolaridade. Aí o preço sobe, deixa o maior acúmulo, volta ali, faz uma compra, sobe mais um pouquinho, dá 100 pontos. Confirma uma reversão com fundo mais baixo e topos mais baixos, né? E aí aqui nós temos mais uma venda, pullback em acúmulo do movimento atual, ó, aquele setup número 2, movimento cai 100 pontos onde ele deixa, volta na ponta do maior acúmulo e continua caindo. Fundo duplo aqui, nós já temos o preço divergindo do volume, então isso subentende para nós uma compra a favor do volume aqui, mais 100 pontinhos. Outro pullback aqui na região, mais perigoso um pouquinho, mas ainda valendo, por conta de ser zona do maior acúmulo. Bem simples o setup, mais uma operação aqui de compra, melhor de venda, preço bipolaridade aqui, rompe, né? Volta nessa zona, venda. Aqui o segundo maior acúmulo, o preço sobe, estoura o primeiro ponto, o segundo acúmulo aqui está garantida a venda, né? Acho que tinha mais um ali embaixo, aqui. Back segundo acúmulo anterior também aqui, né? Preço caindo, então primeiro acúmulo, segundo acúmulo, segurou o preço mesmo. Aqui pela teoria da bipolaridade também, um ponto que foi rompido, vai voltar bem aqui na frente, né? Aqui o segundo acúmulo anterior, o preço volta, rompe o primeiro, no segundo ele para e cai também, então muitas entradas, bipolaridade aqui. O preço rompe, volta nesse suporte, continua subindo. Aqui o preço deixa vários casais e volta nessa mesma região aqui, pullback do acúmulo anterior. Aqui nós temos uma zona de pullback no próprio movimento atual, né? Então são vários exemplos, olha só mais esse dia aqui, ó. Teoria da bipolaridade, o preço rompe, volta, continua subindo, deixa um fundo, pullback no próprio movimento, continua subindo. E é também bipolaridade, porque ele tinha uma resistência aqui embaixo que foi rompida e deu várias entradas de suporte. Aqui nós tínhamos um pullback do movimento atual, olha só, o preço caiu, voltou lá em cima no próprio movimento e continuou caindo. É apenas ter frieza para fazer as entradas onde o preço está realmente resistindo, né? Aqui nós tivemos mais uma zona de acúmulo anterior, onde o preço bate lá
Olha só, ele praticamente vem na região de maior defesa ali, no fechamento e abertura, e duas vendas fantásticas ali. Aí o preço desce, rompe o primeiro, depois vem no segundo ponto, dá uma compra excelente aqui, né? Sempre lembra do segundo movimento anterior, quando o preço está caindo forte, né? Entrada aqui, nesse caso, na extremidade, ou seja, na região de abertura e fechamento. Aqui nós tivemos teoria da bipolaridade, porque o preço subiu, voltou aqui, continua subindo. Aqui pullback do movimento atual, esse é o movimento, o preço caiu, voltou nele, continua. Nesse caso aqui deu um gain de 50 pontos, depois estourou para cima, bipolaridade de novo, melhor, movimento atual, pullback movimento atual subiu, deixa uma zona de acúmulo, uma, duas, caiu, aí ele rompe a primeira, rompe a segunda, então segundo movimento anterior. E assim, vários exemplos, para fixar bem na cabeça. Então, rompe, segundo acúmulo anterior, esse é o primeiro, esse é o segundo venda, né? Aqui o primeiro teste aqui desse acúmulo também compra, aqui também venda, segunda tentativa aqui de romper, dificilmente a gente tenta na segunda, provavelmente mais é na primeira. E aí nós temos aqui uma zona de acúmulo que era também abertura, então segurou o preço também. O preço rompe, deixa um maior acúmulo, vai fazer pullback nele uma, duas, três vezes, né? E continua caindo, tendência de queda, vamos procurar pontos de venda. Então venda aqui também, sempre com gain, tá? Mas esse exemplo aqui, nós tínhamos um preço aqui com venda aqui em cima, venda aqui também, pullback aqui no acúmulo anterior. Aí aqui nós temos, pela teoria da bipolaridade, o preço rompe, volta na região de maior acúmulo e continua subindo. Aqui nós tínhamos mais um pullback no acúmulo anterior, o preço caiu, o preço rompe pela teoria da bipolaridade, faz pullback nele e continua subindo. Aqui pullback no movimento, acúmulo do movimento atual mesmo, né? E também uma região de topo anterior, aqui o topinho anterior. Então, várias entradas. Olha só, nesse dia aqui tivemos 13 entradas possíveis, 650 pontos. Olha só, o preço sobe, vai deixando zonas de acúmulo, zonas de acúmulo, zonas de acúmulo. De repente ele vem e testa uma dessas zonas e rompe. Muito bem, então continuando aqui, esse foi um dia que nós tivemos aqui várias operações aí com pullback. Interessante esse caso aqui do rompimento com fluxo muito forte que tivemos. Você pode olhar aqui que o preço ele peita a mesma região, só que com fluxo lá em cima, né? Então você pode ver que aqui, sempre que ele tiver esses verdinhos mais fortes, ele vai te sugerir entradas com fluxo muito alto. Mais um pullback de movimento atual, né? E também bipolaridade do movimento anterior aqui que foi rompido, fez pullback aqui, mais um gain, tá? Aqui o preço faz um casal aqui em cima, autorizando pra gente aqui com essa divergência de preço e volume aqui uma queda depois que ele rompe esse ponto, né? Aqui daria um stop inevitável, mesmo que a venda fosse mais em cima aqui nessa região. Aqui deu um pullback no movimento tanto desse primeiro como do segundo, os dois dariam compras espetaculares. Aqui também pullback movimento anterior, né? Aqui um pullback tanto no fundo anterior quanto na zona de maior acúmulo anterior. Então várias operações. Lembrando que em tendência forte, rompimento de mais de um casal, venda imediata no pullback do suporte rompido. Nesse dia aqui foi muito claro isso, olha só. Fez um casal e um solteiro, né? Rompeu, voltou, venda. Rompeu, voltou, venda. Rompeu, voltou, venda. Rompeu, voltou, venda. Vendo? Rompeu, voltou, venda. Esse aqui dia de forte tendência, ó. Rompeu, voltou, venda, né? Um dia espetacular também. Mais outro dia aqui já trabalhando com as zonas de variação de 0,5% do fechamento e ajuste, 1% fechamento e ajuste. A linha rosa tracejada mostra pra gente a zona 0,5% do fechamento. Nesse caso aqui tivemos duas operações. Aqui pullback, zona de maior acúmulo, aqui teoria da bipolaridade, a seta verde, teoria da bipolaridade, pullback, zona de maior acúmulo também.
Aqui tivemos falha de topo confirmada. Evite comprar quando falha de topo aqui, então começar mais a fazer vendas, né? Então, pullback, zona de maior acúmulo. Aqui tivemos também bipolaridade, 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 várias entradas que o preço ia voltando nas zonas rompidas, né? Bem interessante esse dia. Aí chegou aqui na zona de maior acúmulo, aqui ajuste, na verdade, o preço não respeita muito ajuste. Aqui tivemos várias vendas por conta de 2 topos e 2 fundos, né, com o segundo fundo rompido. Você tem várias entradas. E aqui nesse outro dia, 14 operações, nenhum loss, 750 pontos. As setinhas amarelo pullback no acúmulo do movimento anterior, a setinha verde mostrando a teoria da bipolaridade, né, o pullback no ponto rompido, e essa setinha azul mostrando pra gente a operação de variação do 0,5%, 1% do ajuste fechamento. Então nesse dia aqui tivemos também várias entradas interessantes, né? Aqui bipolaridade, aqui acúmulo anterior, acúmulo anterior, acúmulo anterior, acúmulo anterior, bipolaridade, acúmulo anterior, aqui variação, variação, acúmulo anterior, acúmulo anterior, acúmulo anterior, acúmulo anterior e bipolaridade. Variação nesse caso aqui. Mais um exemplo aqui, variação, acúmulo anterior, acúmulo anterior, acúmulo anterior, acúmulo anterior, acúmulo anterior, acúmulo anterior e ajuste. E o setup 2 topo, 2 fundos é só um complemento nas reversões. Sempre que você tiver um topo ascendente, 2 topos ascendentes, né? E 2 fundos ascendentes, depois que romper, espera romper esse topo. O preço vai fazer um pullback na zona de maior acúmulo, ou no topo anterior, ou em algum ponto aqui de zona de maior acúmulo. Você pode esperar uma pernada maior. O mesmo vale para a venda. Ele vai fazer 2 topos descendentes aqui, tá? E 2 fundos descendentes. Espera romper esse fundo. Se não romper, não adianta fazer um pullback e vai continuar caindo. Essa é uma operação para long trades, tá? Dá para alongar e muito os seus trades, tá bom? Nesse dia aqui, tivemos também aqui acúmulo anterior, acúmulo anterior, acúmulo. Nesses casos aqui, segundo acúmulo, ó, primeiro acúmulo, segundo acúmulo segurou junto com ajuste, caiu de novo aqui no segundo acúmulo, primeiro acúmulo, segundo acúmulo aqui, que vinha lá de trás. A ideia do 2 topo, 2 fundos que a gente quer mostrar é aqui, ó, primeiro topo, primeiro fundo, segundo fundo, rompeu, voltou, tem que romper, voltou, gain. Aqui do mesmo jeito, ó, 2 topos, 2 fundos, fundo foi rompido, voltou, gain de novo, tá? Aqui mais exemplos de pullback em acúmulos anteriores, tá? 2 topos, 2 fundos, aqui nesse exemplo, olha só, 2 topos, 2 fundos, o preço fecha fora aqui, né? E aí faz o pullback na zona de maior acúmulo, sobe de novo, tá? Aqui também tivemos outro exemplo, olha só, 2 topos, 2 fundos, rompeu, fez um pullback muito curtinho aqui, provavelmente ficaria de fora dessa entrada aqui se fosse esperar um pullback muito longo. Então são essas aí, mais um exemplo aqui de pullback em acúmulo anterior, aqui rompimento de 2 topos e 2 fundos também. E por fim uma frase para reflexão. Gente, o mercado não perdoa gente amadora. Não adianta vir querer operar no mercado com amadorismo, tá? Não admite emoções. Ele não quer saber quanto que você perdeu no dia anterior, quanto você já ganhou. Ele é frio. O mercado não tolera erros. Errou, clicou errado, vacilou em alguma coisa, vai tomar loss mesmo, ele não tolera, ele é implacável. Mas também o mercado premia os paciênciosos, honra os persistentes, enriquece os pubequeiros, expressão nossa, criada, né? Ele respeita as zonas de maior acúmulo de movimentos anteriores, né? Movimentos. O mercado aplaude os nossos corajosos, convictos de suas entradas, que estudou, sabe o que está fazendo. Recompensa os perseverantes em seus setups. O mercado, uma arena para quem tem sangue no olho e boa astúcia no coração. Frase aí para nossa reflexão, bons trades para vocês.